não é nada satisfatório lembrar, mas convém lembrar para nós entendermos o valor de caminhar e lutar pelo que é certo, é Judas. Irmãos, Judas, um homem que recebeu a confiança de Jesus Cristo a ponto de receber do próprio Mestre um dom poderoso, um dom que cura, que salva e liberta. Esse dom que é mantido até hoje, nos dias atuais, pela Igreja Apostólica, que é chamado de dom de apostolado, o dom que todos os seus companheiros de ministério recebeu. Judas, se desvirtuando desse caminho de amor ao próximo, de amor a si mesmo, de amor ao Espírito Santo, ele comete um erro fatal. Ele trai nosso Senhor Jesus Cristo. E, irmãos, ele traiu Jesus Cristo, e depois que ele traiu, e agora? Irmãos, esta é a diferença entre um perdedor e um vencedor. São João Batista, por uma necessidade, São Pedro, irmãos, houve uma ocasião em que São Pedro negou a Cristo por 3 vezes. Quando ele reconheceu o seu erro, ele chegou: mestre, eu falhei. Jesus Cristo perdoou. Judas, quando ele errou, ele colocou uma barreira entre seu espírito e os seus olhos material, entre seus ouvidos espirituais e seus ouvidos materiais. Ele só ouvia o que lhe convém e o que ele achava que estava correto. O nome dessa barreira se chama ego, irmãos. Então, São Pedro recebeu esse perdão. E Jesus estava ali à disposição de Judas para qualquer momento que ele quisesse, ele chegasse e falasse: mestre, eu cometi um erro, está aqui as moedas. Os irmãos sabem o que Jesus Cristo falaria? Irmãos, Jesus Cristo, ele nunca questionou o passado de ninguém. Ele nunca condenou ninguém. Os irmãos fazem ideia da vitória que Judas exerceria se ele reconhecesse as suas falhas e se humilhasse? Se ele tivesse o amor próprio, que é o que a Santa Vó Rosa nos ensinou, quando ela nos ensinou a obedecer uma disciplina dos céus. Porque, irmãos, quem obedece uma disciplina que é implantada na igreja, que é a vontade de Deus, ele está valorizando a si mesmo. Sabe por quê? Porque, irmãos, uma pessoa que reconhece o seu valor espiritual na presença de Deus como criação única do Pai, ele não precisa, por exemplo, mostrar o seu corpo para incitar desejo ou admiração, que é uma idolatria. Ele não precisa usar uma roupa diferente do que manda uma postura de uma pessoa correta para adquirir para si admiração. Ele não precisa pendurar nada uma mulher, por exemplo, em seu rosto para agregar valores, porque ele reconhece o valor que foi lhe dado pela criação do Pai, pelas próprias mãos de Deus. Deus nos fez completo, sem nenhum desvio, sem nenhuma falta. Tudo que nós precisamos para adquirir nossa felicidade está dentro de nosso coração. Se nós somos infelizes, procure lá que vai encontrar. Então, irmãos, o que Judas faz? Ele vira as costas, até que uma voz tenebrosa dentro do coração de Judas nasce, dizendo para ele que para ele o fim já havia chegado, que ele era um traidor e não havia saída para ele. Então ele dá ouvido àquelas palavras e da maneira mais covarde possível ele dá fim à sua vida, perdendo uma oportunidade de ouro de receber das mãos de Cristo o perdão e poder voltar novamente a manter um relacionamento com o Espírito Santo do Pai. Então, assim, esses são exemplos, irmãos, que nós não podemos ignorar. Não podemos ignorar, porque a vitória, irmãos, ela pertence e ela é de cada um de nós. Irmãos, Deus não fez ninguém para ser perdedor. Deus não criou a humanidade com o objetivo de ter uma raça de escravos, e sim de homens livres, que entendesse o seu valor, que entendesse também o valor de Deus e de seu Espírito Santo. Quando nos lembramos de Jesus Cristo, uma das maravilhas que Jesus Cristo deixou para cada um de nós, irmãos, foi
a capacidade de cada um de nós termos lá num cantinho escondido de nossos corações um sonho. Cada um tem o seu, eu não sei qual é o dos irmãos, mas cada um de nós temos o nosso. E nós tivemos como guia, irmãos, a Santa Avó Rosa e o Primaz Irmão Aldo. E no coração do Primaz Irmão Aldo não havia lugar para este sonho. Não havia, sabe por quê? Porque o irmão Aldo passou a vida inteira realizando os nossos sonhos. Passou a vida inteira realizando nossos sonhos. Existem tantas pessoas, irmãos, ingratas, que receberam das mãos do Primaz Irmão Aldo um apoio espiritual, porque, irmãos, eu presenciei muitas pessoas recebendo, irmãos, conselhos materiais para uma nova vida, para um progresso financeiro. Mas, irmãos, não existe caridade maior do que uma pessoa receber uma bênção espiritual. Pessoas que sofrem amarguras, assim como Judas sofreu